O Kia Cerato de quarta geração acabou de ser lançado no Brasil agora no final de 2019. Só que a gente voltou um pouco no tempo aqui, mais precisamente 10 anos, para a gente conhecer a segunda geração do Kia Cerato, que chegou aqui no Brasil também em 2009 e perdurou até 2013. Nosso carro da avaliação de hoje é o Kia Cerato EX3 1.6 automático 2011. Vamos conferir? Como eu disse, essa é a segunda geração do Kia Cerato, lançada no final de 2008 na Coreia do Sul, como Kia Forte, e 2009 aqui no Brasil e em outros mercados, como Kia Cerato. A primeira geração foi lançada em 2003, 2004 e foi um carro pouco expressivo. Era bem um carro coreano da época mesmo, né? Era aquela época que eles ainda não tinham uma personalidade muito bem definida e ficava com aquela aparência de carro muito genérico. Aqui para a segunda geração a Kia quis fazer diferente. Ela, na época, estava contratando o Peter Schreier, que é o designer alemão, que desenhou o Audi TT e veio para a marca sul-coreana com a missão de dar um tapa no visual, na linguagem, na identidade visual da Kia. Aqui o Cerato parece muito com um carro alemão. É engraçado você reparar isso, como é que as linhas são mais sóbrias, foge um pouco daquele aspecto rebuscado que os carros orientais costumam ter. E, ao meu ver, é um desenho que envelheceu bem. Lembra bastante, inclusive, o Civic de 2006. Era o Civic da época, né? A oitava geração dele, especialmente aqui na frente. Falando em Civic, quando esse carro chegou aqui no Brasil, ele concorria com o Civic de oitava geração, com o Corolla também, com o Honda City, né? Um pouquinho menor do que ele é hoje, e também com os finados Vectra e Astra, né? Outros tempos de Chevrolet. Então ele é um carro que tem 4,53 m de comprimento, 2,65 m de entre-eixos, 1,46 m de altura e 1,77 m de largura. É um carro não muito grande, mas também não é um carro exatamente compacto. Sempre equipado com motor 1.6, nessa carroceria aqui sedã de 4 portas. E falando em motor, a gente vai dar uma olhada ali agora no motor 1.6 16 válvulas que ele tem debaixo do capô. Motor 1.6, usado também pela Hyundai no HB20, já que a Hyundai e a Kia são marcas irmãs. Vamos dar uma olhada aqui nele agora. É o motor 1.6 da família Gama, já bem conhecido aqui no nosso mercado. Só que até devido à diferença de idade e momentos mercadológicos, né, da Kia naquela época, a gente tem algumas diferenças aqui. Então continua sendo um motor da mesma família, naturalmente, 1.6, 16 válvulas, duplo comando de válvulas, tem variação no comando, sim, no comando de admissão. Só que aqui ele não é flex, para alegria de alguns e desespero de outros. Então o carro de potência máxima ele rende 126 cavalos a 6.200 giros e de torque 15,9 kgfm a 4.200 giros. São picos aí bem multiválvulas da época mesmo, né? Não são números ruins, longe disso. Inclusive a potência específica dele é bem alta, né? A gente está falando de um motor 1.6 que há 10 anos atrás já beirava os 130 cavalos. Ainda mais quando o nosso mercado ainda era de motores 2 válvulas por cilindro. Então é um motor que, apesar de antigo, já há alguns bons anos, ainda atende muito bem. Falando em entender muito bem, vamos ver como é que o Cerato acomoda agora quem vai lá dentro. E aqui dentro, um interior típico da época dele, né? Década passada. A chave, para vocês que gostam de ver, né? Muita gente sempre pede. Comando para travar e destravar, né? O que se espera de uma chave, importante. Você consegue abrir o porta-malas por aqui. Uma chave canivete, bonita. Sem grandes mistérios, né? Daquelas que incomodam no bolso. E aqui dentro, apesar do visual externo, né, ter essa pegada mais alemã, aqui dentro a gente não tem mais essa ideia tão difundida assim. Não que seja um carro rebuscado também, né, mas ele é uma mistura da sobriedade típica dos alemães com uma certa tentativa de fazer uma coisa mais criativa que os orientais sempre tentam. A parte disso, aqui a gente tem uma boa ergonomia. O volante tem regulagem só de altura, mas pessoalmente não me incomodou. Vou ligar aqui o painel para vocês verem. O painel tem computador de bordo,
só que a indicação de consumo aqui é litros por 100 km, né? Então não é o padrão que a gente usa no Brasil, que no caso está dando 10 litros por 100 km, que também dá 10 km por litro, com gasolina, lembrando. Instrumentos em copinhos separados, né? Esse aqui foi uma moda na época. Então a gente tem o velocímetro no centro, com uma escala externa em quilômetros por hora e por dentro em milhas por hora. Um conta-giros aqui num copinho dedicado. E também em outro copinho dedicado aqui, o indicador do nível do tanque. Ele não tem o termômetro da temperatura do líquido de arrefecimento, como costuma ser um padrão oriental. Bem equipado, sim, né? Essa aqui era a versão X3 na época. Então a gente tem o ar-condicionado automático, digital. A gente tem também comandos de som e computador no volante. Vidros elétricos nas 4 portas. Nós temos banco regulagem de altura, né? Como é de se esperar. O encosto regula por pontos pré-definidos. São bons bancos. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de apoio lateral, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, quando a gente estiver andando do carro. E um detalhe muito interessante aqui. O para-sol ele tem um extensor dos dois lados, não é só do lado do motorista não. Isso aqui é muito prático, né? Às vezes você está num ângulo muito cretino, né? Que isso aqui não te ajuda. Isso aqui dá uma forcinha extra também. Bons porta-objetos, tem um porta-óculos aqui revestido em feltro, acolchoado. Temos a entrada USB aqui, também a tomada 12 volts, com espaço legal para você colocar o seu celular e a sua carteira. Bons porta-copos, ó, a gente tem 2 aqui, tem mais na porta também. E como costuma ser em carros com apoio de braço aqui, né, tem um porta-objetos baú aqui também, que quebra bem o galho. Aqui a posição de dirigir é boa, o apoio de braço está na posição ok. O volante está bem centralizado em relação ao banco, os pedais idem. O volante não é muito deslocado, é praticamente imperceptível. Eu só reparei agora que eu falei, porque eu estava querendo ver. Então acomoda muito bem o motorista. Vamos ver agora como é que acomoda o passageiro traseiro. E aqui dentro, como era de se esperar, devido ao entre-eixos de 2,65 m, né? Um espaço para as pernas muito bom. Esse banco daqui é o do passageiro, a gente precisa trocar de lado aqui, mas ele está regulado de um modo bem parecido com o do motorista, está um pouquinho mais inclinado. Mas vocês podem ver que sobra um espaço bem bacana para as pernas, né? Não é nada de outro mundo que salte aos olhos, mas é plenamente satisfatório. E também um bom espaço para a cabeça aqui. Temos uma luz central aqui, né, para os passageiros traseiros, mas que de certo modo acaba servindo um pouco mais aos passageiros dianteiros. Coisa rara de se ver hoje, né? Um apoio de braço com porta-copos, né? O porta-copos emborrachadinho, é bacana de usar. Não temos saída traseira de ar aqui também, normal para a época não ter, apesar de alguns carros terem, sim, na época, como o Vectra. E outra coisa, outra ausência sentida aqui também, apoio de cabeça para o passageiro central e cinto de 3 pontos não existem, assim como a fixação Isofix para a cadeirinha ou também a LED. Para os padrões atuais, esse carro tem só o básico em segurança, né? O airbag duplo, o ABS e o EBD. Para a época era um conjunto mais do que convincente, já que nada disso era obrigatório e a maior parte da nossa frota não tinha nenhum desses itens. Vamos ver o espaço no porta-malas dele agora. Como eu disse, o porta-malas você pode abrir pela chave ou também por uma alavanca aqui perto do banco do motorista. Não tem um botão para abrir direto na tampa. Então você abre aqui e tem acesso ao porta-malas do Cerato, que tem 415 litros de capacidade. Eu não vou dizer que é um porta-malas pequeno, porque definitivamente não é. Só que para um sedã e para o comprimento do carro era assim de se esperar talvez um número um pouquinho maior, mais próximo dos 500 litros. Mas ainda assim é um bom formato, você consegue acomodar bem as malas. Um detalhe interessante que muita gente gosta de notar, né? Tem o batente em plástico aqui para você poder botar as malas e arrastar elas. Ele é bem revestido aqui tem um bom revestimento, apesar de não ter o puxador aqui. Um concorrente da época dele, né? O City não tinha nada aqui, era simplesmente tenebroso. Tem também a alavanca aqui para você deitar o encosto do banco. É bem conveniente, né? Já que às vezes você precisa colocar alguma coisa aqui, mas é pouco prático ir lá no banco traseiro. Todo muito bem revestido e as tradicionais alças pescoço de ganso aí, que olhando aqui do ângulo onde eu tô vendo, pode ser que
interfira um pouco, sim, na hora que você acomodar as malas. Então, pessoal, vamos dar uma volta agora no Cerato. A título de curiosidade, é a terceira vez que nós gravamos isso. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O celular esquentou, mas gente, é bom que agora tá tudo lindo, tudo na ponta da língua. Exato. Lucas, que por acaso também é um seguidor do nosso canal, né, Lucas? Exatamente, Só assisti você ver todos como os pequeno. vídeos até hoje. Todos. Não matei um. E também, outra coisa, estatisticamente falando, é o primeiro seguidor de São Paulo, né, que a gente grava. É verdade, é Deve ser verdade. uma coisa maravilhosa, Seguidor de São Paulo, placa de São Paulo. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que esse é o 6º carro meu que passa pelo canal nesses 4 anos aí de existência. Então, como vocês devem perceber, eu gosto bastante de trocar de carro, né? É verdade. Posso pedir música? Pede música no Fantástico, acho que dá pra pedir duas, né? Dá pra fazer um combão. Dá pra pedir duas? Então eu vou querer Fat Rat No 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 na primeira parte. E na segunda pode ser... Tá bom, pode ser Fat Rat nas duas, eu tô feliz. Eu não conheço, mas é isso aí que importa, a sua felicidade. E vamos então ao Cerato, né? A gente já gravou isso aqui em várias regiões de Belo Horizonte, agora a gente tá gravando aqui na linha verde. A gente agora já tá em Confins, olha que beleza. Confins, olha que maravilha. Acho que deu pra andar ainda mais no carro, né? Mas conta a história de como é que esse Cerato aqui foi parar na sua mão. Olha, eu anunciei a BMW já há algum tempo, né? No início do ano. Tava com o carro anunciado, meio tipo, se vender, vendeu e tudo mais. Quando chegou ali mais ou menos a metade do ano, em junho, eu abaixei um pouquinho o preço da BMW e falei, não, agora eu vou vender mesmo. Agora eu quero vender. Agora eu quero vender. E aí deu match com o Gustavo lá de Santos. Um abraço aí pro Gustavo se for assistir o vídeo. Acredito que vai assistir, nosso seguidor também. Muito provavelmente vai. E a gente fez a troca, ele ficou com a BMW e eu peguei o Cerato dele, esse aqui, um Cerato X3 2011. 2011 1.6 automático. Exatamente. Legal. O carro já era dele há algum tempinho, ele tinha passado um acidente, então esse carro aqui já é um carro recuperado de média monta. Isso até fica uma deixa para um vídeo aí, né? Exatamente. Será que vale a pena comprar? Será que não vale a pena? Exatamente. Depois eu vou contar um pouco mais, nesse outro vídeo eu conto um pouco mais sobre o que é a média monta, o que tem aqui feito nesse carro, mas o que importa é que o serviço ficou 100%, o carro tá 100% original, funciona perfeito. Eu já conheci o Cerato, mas fazia um bom tempo quando eu andava nesse Cerato. Então minha memória tava um pouco apagada. Mas realmente olhando assim, parece que tá perfeito, tá redondo. O que tem nesse carro aqui então que não é original, né? Afinal de contas é um carro 2011 e tudo mais. É normal que algumas coisas sejam mexidas aí durante o tempo. Com o passar do tempo, Falando aqui do interior, né, tem esses bancos que não são originais, eu acredito, sejam couro instalado na concessionária. Sim. É um couro preto com costura vermelha, bonito, bem legal, mas escorrega um pouquinho, não é... Sentiu uma falta de apoio lateral aqui nele mesmo. Exato, ele é muito largo, né? Ele parece que é banco para americano mesmo. Um americano sabe, bem aqueles americanos, grande, Trump, sabe? Peter Griffin no Family Guy, é um americano desse tipo. Exatamente, Peter Griffin gostaria desse carro. Gostaria, exatamente. Tá, o que mais? Ele tem a central multimídia, que não é original, uma central multimídia instalada por fora. Eu não sou muito fã dessa central multimídia. Também não, mesmo. Antigamente eu não costumava gostar das centrais multimídias, porque mesmo quando a interface era boa e tudo mais, não passava de um sonzinho com a tela colorida de toque que às vezes não era tão boa assim. É verdade. E aqui não foge muito a regra, sabe? A usabilidade não é das piores, o som sai com uma qualidade boa, mas o som é bom. Não, a usabilidade aqui, sinceramente, eu não consegui encontrar muito bem, não. Sabe? Não gostei. Não é boa mesmo. Não, mas poluído. Existem piores. Esse é o ponto. Sempre tem, né? Mas então, o central multimídia não é original, o som dele original é um som bom pra caramba, né? Tipo, tem MP3, as caixas de som, né? As caixas de som são boas. Também são boas. Ele tem MP3, tem entrada para iPod, entrada para cabo auxiliar, o P2 ali, então aquele som que realmente era simples, mas que atendia tudo que se esperava dele. Sim, da época também, né? Só não tem o Bluetooth, né? Mas na época também não era tão comum. Na época até tinha, já era mais comum, acho que era uma ausência mais sentida, mas... Exato. Né?
botando em perspectiva. Mas falando de coisa assim importante mesmo, de carro, né? De conectividade, a gente é raiz. O carro é bom de dirigir, né? Ele é gostoso. A gente já andou na cidade, a gente andou em uma estrada, a gente já andou em outra estrada, a gente já pegou muita chuva. Acabei de pegar 600 quilômetros, né? De Você São acabou Paulo de pegar até Belo 600 Horizonte. quilômetros de São Paulo até aqui, a Fernão Dias, né? Boa para testar a aderência lateral, inclusive os bancos, né? E desempenho é legal, né? Assim, não é um carro que te impressiona, né? Tipo, uau, que arrebatador. Não, mas é bom. Sim. É justo, né? Ok. É um carro 1.6, né? Querendo ou não, um sedã com porte médio quase, né? São 1.300 quilos, um carro 1.6 com câmbio automático, né? Pneu largo. Esse pneu aqui não é pneu verde, tem que lembrar disso. Sim, também, que verdade. Tudo isso tem um impacto, né, no consumo. E como é que ficou, assim? Quanto você gastou pra cá? Na estrada eu gastei 14 km por litro. Foi no computador de bordo ali 7,1 litros por 100 km. Ele é esse padrão chato, né? Não dá pra alterar. É meio chato mesmo. Mas 7,1 km por litro, 14 km por litro na estrada. E na cidade, lá em São Paulo, eu fico fazendo ali na média entre uns 7, 12, depende um pouco do trajeto. Então, pego rua de bairro, faço ali por volta dos 7, 9. Pego mais marginal, menos trânsito, um pouco mais livre, eu faço ali por volta dos 9 a 12 km por litro. Mas o consumo ok, né? O consumo bem ok. Não dá. Os 1.6 modernos costumam gastar menos do que isso. Porque tem toda uma evolução aí, né? Meta de consumo mais rigorosa e tal. Exatamente. O câmbio automático já não ajuda. Mas ainda assim eu achei ok. Sem grandes problemas nesse sentido, nem grandes destaques, nem negativos nem positivos, né? Nesse lado. E o que você achou do câmbio, né? Que esse pra mim é um ponto polêmico, né? Entra o câmbio junto nessa história, né? O câmbio dele é peculiar, né? O câmbio dele fica brincando com o conversor, assim, frenético, né? Bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia. Para explicar para vocês mais leigos aí, qual que é a sensação que você tem nesse bloqueio de conversor. Então, você tá ali, por exemplo, de quinta marcha, o carro tá 2.500 chegou no RPM. morro aqui, por exemplo. Você pisa um pouquinho mais, ele não vai reduzir, ele não vai mandar para quarta, mas ele vai soltar o conversor para permitir que a rotação fique um pouquinho mais alta, exatamente o que acabou de acontecer aqui. Exatamente, acabou de acontecer. Então ele não troca. Eu acelerei bem levemente. Então o carro primeiro você falou desbloqueia ou bloqueia? Ele desbloqueia o conversor. Ele bloqueia o conversor. Ele desbloqueia. Isso, tá certo. Ele desbloqueia o conversor e a rotação sobe um pouquinho. Só o suficiente para ter o torque, né? A ideia é que seja o suficiente. Se for o suficiente, boa. Não reduziu a marcha, não aumentou o giro, consequentemente está deixando de gastar combustível. Sim. E também é mais confortável, né? Apesar das trocas serem boas, é mais confortável você não fazer a troca, né? Exatamente. Então você ganha nesse sentido aí também. Só que traz aquela sensação assim, né? Vai e volta, gira, igual um CVT mesmo, né? É bem típico de câmbio automático antigo. É bem parecido com os câmbios automáticos antigos e é um funcionamento similar com aqueles CVTs que simulam marcha também, né? Exatamente, Então assim, pode ser que desagrade alguns, mas em questão de ruído, talvez. Aqui fica mais ressaltado por causa do escape, né? Ele tá com um escape esportivo, abafador esportivo. Eu acho que se tivesse normal ia ser bem mais imperceptível. Isso é bom também no sentido de que você não fica reparando nas trocas, sabe? É muito ruim quando você tá num carro automático, você fica reparando nas trocas e querendo intervir. Exatamente. Que teve uma situação ou outra vindo aqui pra Confins que eu intervi, vamos ver aqui. Agora tá de quinta, vou jogar uma sexta. Que eu acho que ele dá conta de sexta, mas eu acho que eu acho que no uso normal, a pessoa leiga, assim, esse escape ia passar batido isso, entendeu? A gente tá andando a 100 constantes, agora nessa subida a gente diminuiu um pouquinho, porque o fluxo tá um pouco mais lento. Não quero fazer barulho também pra gente andar. O consumo chegou a dar aqui 6,3 litros por 100 km, que dá? Um pouco mais de 15, 16 km por litro. Muito bom, mas lembrando também que a situação aqui bem mais branda, né? 100, 110 constantes, agora nós estamos de 2 pessoas e com o ar-condicionado ligado. Exatamente. Agora aqui que a gente precisou pisar um pouquinho mais, está 7,2, que dá? 14, um pouco menos de 14. Que foi mais ou menos o consumo que você conseguiu na estrada, né? É um consumo bem realista, no meu ritmo ali de 80 a 120. Um carro aqui em estrada você vai fazer entre 13 e 14, dependendo da situação. Exato. Eu acho que
não vai muito longe disso não. Uma coisa que eu acho que é legal ser ressaltada é que o câmbio dele, apesar de ter as borboletas atrás do volante, elas só funcionam na hora que você joga a manopla aqui para a esquerda e coloca no modo manual aqui no você câmbio. tem que chamar aqui para poder fazer isso. Ao contrário do que a gente está acostumado hoje, né? Que você consegue só chamar na borboleta aqui e vem. Isso aqui não é assim. Ele não consegue fazer as trocas nem na borboleta e nem tem o kickdown, né? Aquele clique no final do acelerador. Não tem. Então... E outra coisa que me incomodou aqui é a questão da interina, que a gente já comentou umas 7 vezes, só hoje. É verdade, só que nenhuma delas foi gravada. Vamos ver, estamos chegando num radar aqui de 60, apesar de ter um caminhão aqui atrás querendo passar a mais disso. Eu já estou quase 80, né? Não, faço não. Vamos fazer uma redução aqui, para vocês, vamos ver se vocês conseguem ver não um tranco, né? O soluço que dá na hora que você reduz, ó. Não deu que a marcha tá mais alta, né? Agora deu. Vocês viram? Acho que vocês viram e talvez até escutaram, né? É mais perceptível na segunda, né? Quando você vai de terceira para segunda. Depende da velocidade que você tá, né? Da marcha que você vai colocar. Mas é algo muito chato, né? Uma coisa assim de programação, né? Sim. Poderia ser evitada facilmente, né? Poderia ser evitado facilmente, exatamente. Não precisava disso, né? Então, definitivamente é um ponto que poderia ser melhor, né, nesse carro aqui. Mas e de suspensão, o que você achou? Eu gostei dela, ela é firminha, dá pra sentir que o carro trabalha mais justo, dá pra sentir também que ele não tem muito curso, né, de distensão. É verdade. Ela é bem, você sente que ela trabalha bem travadinha. O superior também não é dos mais longos, mas é um pouco mais difícil você sentir isso. Eu admito que eu comecei a reparar melhor quando a gente começou a andar calado com o som desligado no carro, janela fechada. Eu consegui reparar melhor que realmente ela tem um curso um pouquinho mais curto, né? Dependendo da irregularidade que você passa. Aqui em Belo Horizonte o asfalto é melhor e tudo mais, você repara muito pouco. Lá em São Paulo, que tem muita valeta, né? Essas coisas você repara bastante. Então às vezes você cai na valeta, na hora que você sai dela, você sente a suspensão dando fim de curso pra cima. E não é uma porrada daquelas, o carro vem pá! Não é tão perceptível. É parecido com o Tiguan que passou, que a gente gravou algumas semanas, falando exatamente. Mas não é aquela pancada, pá! Como se fosse um amortecedor cansado, né? Como se fosse isso, mas realmente não é o caso desse carro, porque a suspensão dianteira toda foi trocada, tá novinha. Entendi. Mas é uma coisa que outros donos aí de Cerato já comentaram também pelas leituras que eu fiz na internet. E de modo geral, me pareceu bem silenciosa. Sim. Aqui ela tá nova, né? Teve algumas irregularidades que a gente passou que fez um certo barulho, mas acho que tá aceitável, completamente né? dentro da normalidade. Tem que considerar também que é um carro importado, né? Exato. Querendo ou não, por mais que, né, as fabricantes tenham pegado a mão, entendido o desafio que é sempre um desafio muito grande. Exato. Isso, né? O asfalto de Seul é melhor do que de qualquer lugar do Brasil, provavelmente. Exatamente. O novo Onix que eu diga, né? Que foi feito todo na China e projetado todo na China. Se tivesse uma participação brasileira maior, né? A gente teria um carro provavelmente bem melhor, né? Não passaria pelos vexames que estão passando. Não passaria por esses problemas que está passando aí. Nossas condições são realmente muito difíceis, né? Então é sempre importante considerar esse detalhe aí também. E por fim, direção elétrica, hidráulica, hidráulica, né? Hoje em dia a gente está acostumado com direção elétrica, né? Ela é progressiva, a hidráulica, óbvio, né? Já era padrão. Sim. Assim, então ela ganha um peso. Eu não consegui notar se ela ganha um peso por velocidade ou por rotação. Eu não reparei, pra ser sincero. Não notei, mas aqui a gente tá 100, 105, tá com um pezinho legal. Mas hoje a gente é acostumado com as elétricas, né? Elas ganham mais peso nisso. Exato. Então é uma questão que você percebe, mas não chega a ser um problema isso daqui não. Perfeitamente perdoável, porque na época do lançamento desse carro era bem difícil um carro com direção elétrica ainda. Era bem difícil, a gente 2011. Tinha Citroën C3, tinha City, acho que já era elétrica, né? Tinha o Fit. Tinha o C4, que era eletrohidráulica, né? Que eletrohidráulica, teve um primeiro Polo, era eletrohidráulica, enfim. Mas elétrica mesmo, né? Era realmente mais difícil. Como um todo, o que você achou do carro? Tá aprovado? Foi uma boa compra? Tô bem servido aqui? Sei, vamos ver, tempo ao tempo, o que importa é a sua felicidade. Mas é um carro muito gostoso de dirigir, né? Igual a gente conversou mais cedo. Foi um carro bom de revisitar, sabe? Que ele é bem agradável. É agradável de se estar aqui. Uma direção legal, uma suspensão legal, um motor compridor, um câmbio peculiar, né? Mas
Acho que atende ao propósito. Né? O que me chama mais atenção de negativo mesmo nesse carro é a questão dos bancos mesmo, né? Que você escorrega. Todo mundo indica aqui. A visibilidade dessa coluna A aqui, ela não é muito boa, né? O ponto cego aqui é um pouco grande. Mas, de modo geral, é realmente um carro muito... bem coeso, né? É sempre agradável ver um carro desse tipo. É bem agradável mesmo. Então, depois desse nosso teste aqui com o Kia Cerato 2011, nós vamos finalmente para a parte mais temida, né? As considerações finais e os pontos positivos e negativos. Bem, antes de tudo, é válido dizer que o Cerato é um carro mesmo muito compridor. Já era um carro que eu conhecia, né, já há algum tempo. Fazia algum tempo que eu não andava nele também, tive algumas oportunidades. E foi muito agradável revisitar ele. É um carro muito gostoso de dirigir. Se ele não é aquele carro que te cativa fortemente, ele é muito agradável mesmo. E pessoalmente também acho o visual dele muito agradável. E é sempre muito bom ver um carro que já está nesse nosso planeta há 10 anos e ainda tem um visual legal assim, né? É bom ver esse tipo de desenho duradouro, especialmente quem gosta de carro. Dito isso, vamos aos pontos positivos e negativos. Temos dois pontos positivos aqui que me chamaram bastante a atenção. Eu gostei bastante da suspensão desse carro. Achei ela um compromisso bem ideal entre conforto e estabilidade. Não é aquele carro que você tem conforto absoluto nas irregularidades e nem tem um comportamento de um Sandero RS, vamos dizer. Mas estou falando de um sedã, né? Um carro sem pretensões esportivas, com pneus 205/55, não é uma medida esportiva, então eu considerei que o compromisso ficou muito bom. Mas vale ressaltar, igual a gente comentou aqui andando no carro, que às vezes falta um pouco de curso, né, na distensão do amortecedor. Então é um carro que você sente que ele roda mais travadinho em alguns momentos e dependendo de onde você esteja rodando, isso pode ser um problema. Para a gente que está avaliando o carro aqui em Belo Horizonte, tudo tranquilo, mas para o Lucas que roda em São Paulo, igual ele comentou, às vezes incomoda um pouquinho. Segundo ponto positivo é o espaço interno. Não é um carro muito grande, 4,5 metros, né? O entre-eixos é muito bom, mas ainda assim, considerando o porte desse carro e a categoria dele na época, né, de um carro de 10 anos, eu achei o espaço sim muito bom. Óbvio que a gente tinha sedãs com espaço maior, mas aqui ainda assim atende muito bem. De ponto negativo, tem um que me incomodou mais, né, talvez para muitos de vocês seja até bobagem, e até um indicativo legal de como esse carro é todo coeso, né? Todo bem pensado. Me incomodou pessoalmente aqui os bancos. São bons, tem bom apoio para as coxas, tem bom apoio na lombar, só que os apoios laterais não são muito bons. Não é um banco plano, mas você escorrega muito. Então você está fazendo uma curva mais esquentada, às vezes seu corpo dá aquela escorregada de um lado para o outro, você fica até dançarino do El-Chan, assim, sabe? E com o agravante aqui também, de que são revestidos em couro, né? O couro escorrega mais do que o tecido. Dito isso tudo, essa foi a nossa avaliação do Cerato 1.6 EX3 automático de 6 marchas 2011, movido a gasolina. Deixa aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida, as suas impressões do Cerato, se você conhece, se você tem alguma experiência, se você já foi dono, se você é dono. A gente gosta desse espaço para as pessoas trocarem esses conhecimentos. Mas lembre-se daquilo que eu já falei 1 milhão de vezes aqui no canal. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Comentem com sabedoria. A gente se vê da próxima vez aqui no Drive On e um grande abraço.